Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história de vida fascinante, cheia de paixão e muitas voltas como um bom motor. Uma história incrível mesmo. Vamos falar de Hélio Guimarães. Ele tem 84 anos, é de Porto Alegre, mas hoje vive lá em Faro. Só que a idade, olha, não diminuiu em nada o pique dele, especialmente quando o assunto é mecânica e boas conversas. Uhum. Nossa base aqui é um material muito bacana, que foi recolhido e adaptado por Albino Monteiro. Ele pinta um retrato do Hélio como alguém cheio de bom humor, sabe? E com muita sabedoria acumulada. Sim, parece uma figura muito E interessante. a nossa missão aqui, então, é fuçar nessas memórias do Hélio, tentar entender como essa paixão por motores moldou a vida dele e como ele virou esse mestre, não só na oficina, mas também em contar histórias. Vamos lá, parece uma ótima viagem. Então, bora lá. A primeira faísca dessa paixão toda, nossa, começou bem cedo. Com 14 anos, o Hélio já estava literalmente com a mão na graxa. 14 anos? Bem novo. Pois é. Começou lavando peças, sabe? Na oficina de um tal senhor Zeca. Um começo bem humilde, né? Mas ali acendeu uma chama que, pelo visto, nunca mais apagou. Uhum. Ele mesmo conta, e a gente quase consegue ver o brilho no olhar dele, né? Ele diz assim: naquele tempo, a gente aprendia com quem sabia. Era direto ao ponto. Sim, era outra dinâmica, né? Sem YouTube, sem tutorial online. Exato. A coisa era passada ali de pessoa para pessoa. E quando pintava algum material impresso, tipo uma revista de mecânica, ou um livro com desenho, nossa, Ah, devia ser uma festa. ele fala que era como ouro. Era raro ter acesso a esse tipo de conhecimento mais, digamos, organizado. Mas tinha uma outra fonte de aprendizado que eu achei bem curiosa. Qual? Os fornecedores de peças, eles não eram só vendedores, não. Eram quase uns consultores. Chegavam com as novidades, mas mais importante, com dicas, com macetes que não estavam nos livros, sabe? Que interessante isso. Uma rede informal de conhecimento, né? Isso, uma rede bem prática. É fascinante pensar nisso hoje em dia. É fascinante mesmo. E é crucial para a gente entender não só o Hélio, mas toda uma geração de profissionais. O que a gente vê aí é o que chamamos de conhecimento tácito em primeiro plano. Conhecimento tácito? Explica um pouco mais. É aquele saber que não está escrito, sabe? Tá nas mãos, no ouvido que escuta o motor e já sabe o que pode ser, no olhar treinado que pega um detalhe. Ele não vem de um manual, ele é absorvido ali, ó, na prática, observando, errando, acertando. Ia conversando com o mestre, como o Sr. Zeca. Exato, e até com os fornecedores, como você mencionou. Era um ecossistema de aprendizagem muito vivo, muito orgânico. Entendi. E o contraste com hoje é enorme, né? E nem é só pelo acesso fácil à informação que o Hélio mesmo comenta depois sobre a internet. Sim, ele fala disso. Claro, hoje a gente tem um volume de dados que, nossa, é absurdo. Mas aquele processo de aprendizado antigo, ele forjava outro tipo de habilidade, eu acho. A própria limitação de informação fazia a pessoa ter que investigar mais fundo, raciocinar mais, sabe? Experimentar, criar mesmo a solução. Uhum. Não era só achar a resposta pronta, era entender o processo. E isso desenvolve uma intuição, uma sensibilidade para a mecânica que talvez hoje, com tudo a um clique, seja mais difícil de cultivar da mesma forma. Essa ideia da intuição mecânica que nasce da prática e até da falta de informação é muito forte mesmo. E foi essa base sólida que permitiu ele dar o passo seguinte, né? Virar autônomo, Isso, montar o próprio negócio. montou a oficina dele. Mas não foi numa loja, nada disso, foi na garagem de casa. E aí a história ganha mais uma camada bem legal. A oficina não era só conserto de carro. Ah, imagino que não, esses lugares costumam ser mais, né? Muito mais. O texto descreve como um ponto de encontro. Um lugar de convívio, sabe? Onde rolavam as rodas de conversas animadas. Dá pra imaginar a cena. Totalmente. O cheirinho de óleo, barulho de ferramenta. E os amigos chegando, batendo papo entre um serviço e outro, talvez um cafezinho. O trabalho e o social ali, ó, misturados. Isso criava um laço muito forte, né, com a comunidade. Sem dúvida. E ele via os carros mudando, ficando mais complexos, claro.
mas ele valorizava muito essa parte humana do trabalho dele. E tem aquela frase dele que é ótima, né, sobre a criatividade. Tem. Essa é demais. Ele fala, agora tá tudo na net. Naquela altura, a criatividade era a nossa ferramenta mais poderosa. Isso faz a gente pensar, né? O que era essa criatividade na prática do dia a dia dele? Essa frase é um ponto excelente para a gente pensar. Primeiro, essa coisa do espaço social que você falou. Oficinas como a do Hélio, esses pequenos comércios, eram mesmo centros da comunidade local. Uhum. Ali se criavam amizades, redes de ajuda mútua, um sentimento de pertencimento que hoje, com tudo mais impessoal, mais digital talvez, a gente vê menos, né? A oficina era um pequeno mundo social. Verdade. E sobre a criatividade ser a ferramenta mais poderosa? Sim, claro que tinha a coisa da invenção, de improvisar uma peça, achar um jeito que não estava no manual. Mas acho que criatividade aí é quase um pacote de habilidades, sabe? Tipo o quê? Tipo um diagnóstico muito bom, baseado na experiência, nos sentidos, um raciocínio lógico afiado para a mecânica e uma dose cavalar de persistência, de não desistir fácil. Entendo. Não era só inventar do zero. Não só. Era entender tão profundamente o sistema que você conseguia, digamos, conversar com ele, mesmo com poucos recursos. A falta da resposta pronta forçava um nível de engenhosidade, de compreensão, que o acesso fácil de hoje talvez não estimule tanto. É diferente seguir um passo a passo e ter que pensar mesmo como a coisa funciona para achar o defeito. Faz todo sentido. Era construir o conhecimento ali peça por peça, literalmente. E essa ligação forte com o fazer, com os objetos do trabalho dele, aparece de um jeito muito emocionante na relação do Hélio com o carro em especial. Ah, o Fusca! O nosso Fusca, que para quem está ouvindo em Portugal, é o Carocha. E esse Fusca, olha, não é só um carro velho para ele. Imagino que não. Ele guarda esse carro que ele comprou usado faz muitos anos como se fosse um tesouro mesmo. É a conexão física dele com o passado. E aqui a história fica um pouco agridoce, sabe? Por quê? Porque o Hélio, com 84 anos, já não pode mais dirigir. Mas o laço com o Fusca é tão forte, tão visceral, que ele pede para o filho de vez em quando tirar o carro da garagem, só para dar umas voltas. Nossa! Não é para ir a lugar nenhum, é para manter aquilo vivo, sabe? A sensação, a memória do carro andando, com alguém da família no volante. Que forte isso! É manter a conexão, né? Exato. E ele fala da saudade, abertamente. Saudade de sentir o volante, daquele cheiro da oficina que a gente comentou, óleo, graxa, metal. E ele diz uma coisa muito poética, que sente falta das histórias que os motores traziam consigo. Uau! Histórias dos motores. Dá para sentir o peso dessa nostalgia, né? A falta de um mundo que era parte central de quem ele é. Nossa, essa relação com o Fusca é um exemplo perfeito de como os objetos se carregam de significado, né? Vão muito além da função deles. Com certeza. O Fusca, pro Hélio, não é só um carro. É um arquivo vivo. Tem as marcas do tempo, as memórias das viagens, dos concertos, quem sabe das conversas que rolaram dentro dele ou em volta dele lá na oficina. Vira parte da história dele. Exato. Vira uma extensão da identidade dele, um símbolo do que ele fazia, da vida dele como mecânico. É quase como um membro da família, um amigo silencioso ali. Bem colocado. E essa expressão, as histórias que os motores traziam consigo, é muito, muito rica. Mostra que a relação dele com a mecânica nunca foi só técnica, fria. Ele enxergava os carros, os motores, como se eles carregassem narrativas. Cada barulho diferente, cada peça que quebrava, cada concerto bem feito, era um capítulo na história daquele carro e das pessoas ligadas a ele. Nossa, que bonito isso. Ele não consertava só máquinas, ele interagia com essas histórias dentro do metal. Isso mostra uma sensibilidade, uma capacidade de ver o humano ali no meio da mecânica, que é realmente notável. E talvez seja daí que vem a habilidade dele para contar histórias hoje, né? Que conexão perfeita. Ver o humano no mecânico. Faz todo sentido agora. E o mais bacana é que mesmo longe da oficina, sem poder dirigir o Fusca amado, o Hélio não deixou essa chama apagar, né? Não mesmo, ele se reinventou. A essência dele, de observar, de participar das histórias, continua ali, firme e forte.
só mudou o palco. Uhum. Hoje, lá no Lar em Faro, ele achou um jeito novo de mexer com motores. Só que agora são os motores da memória, da emoção das pessoas. Ele encanta todo mundo com as histórias dele, dividindo as sabedorias, as experiências de uma vida inteira. Que lindo isso. O texto que a gente está usando tem uma metáfora ótima para isso. Diz que a vida é como um motor bem ajustado. Cada peça tem o seu papel, e o combustível certo é a paixão. Parece que foi essa a filosofia do Hélio, né? Tanto na oficina quanto agora. Totalmente. A paixão como combustível. E a mensagem final que a história dele deixa pra gente é um recado poderoso contra aquele desânimo que às vezes bate com a idade. Porque não importa a idade, quem tem histórias nunca deixa de ter sonhos. Nossa, que frase forte. E verdadeira. É uma afirmação sobre a vitalidade do espírito, né? Como lembrar, compartilhar, sonhar, isso vai além das limitações do corpo. Então, olhando para essa trajetória toda, o que a gente pode tirar de mais importante? Olha, a história do Hélio Guimarães é, assim, um poço de temas importantes. Se a gente for resumir, dá para ver claro. Primeiro, a paixão como o grande motor da vida dele, né? Não era só trabalho, era o eixo de tudo. Sim. Segundo, uma capacidade de adaptação impressionante. Ele viu a indústria mudar totalmente e depois teve que se adaptar às mudanças da própria vida, do envelhecimento, e achou novas formas de se expressar. Fundamental isso. Terceiro, o valor gigantesco do conhecimento prático, do saber fazer conquistado no dia a dia. Um tipo de saber que muitas vezes a nossa sociedade, tão focada no diploma, meio que deixa de lado, né? É verdade. Quarto, a importância da comunidade, da troca. Seja a troca de conhecimento técnico lá na oficina, seja a troca de histórias e de vida que ele faz hoje. E por último, essa transformação linda, de mago dos motores para mago das histórias. Ele não perdeu a essência, ele só a redirecionou. Uma bela metamorfose. Exato. E o que faz a história dele ser tão universal é que ela reflete os desafios que todo mundo passa, de um jeito ou de outro. Buscar sentido no que a gente faz, precisar de conexão com os outros, lidar com o tempo passando, com as perdas, e o papel central das nossas memórias e das histórias que a gente conta para definir quem a gente é. A vida do Hélio é um baita testemunho da resiliência e da riqueza que é viver. Perfeito, é uma história que toca a gente em muitos níveis, né? Simples e ao mesmo tempo muito profunda. E pra gente fechar, deixando aquela pulguinha atrás da orelha para quem tá acompanhando a gente. A história do Hélio me fez pensar. Ele ouvia as histórias dos motores. E a gente? Quais são os nossos motores particulares que guardam as nossas histórias mais importantes? São objetos como o Fusca dele, são lugares, pessoas, um trabalho que a gente faz ou fez. Onde que estão gravados os capítulos mais marcantes da nossa própria vida? Boa pergunta. E tem outra coisa também, pensando na trajetória mais recente dele. O que a gente aprende com a capacidade de reinvenção do Hélio. Ele não podia mais fazer o que amava do jeito que sempre fez. Mas em vez de só lamentar, ele achou um outro canal tão valioso quanto para colocar para fora a paixão e a sabedoria dele. A palavra, a história contada. Sim, encontrar novas janelas. Exato. Quantos de nós, quando uma porta se fecha, por idade, por mudança de carreira, por qualquer motivo, a gente consegue achar essas novas janelas para continuar brilhando, para continuar compartilhando o que a gente tem de bom. Fica aí a inspiração que o Hélio Guimarães, o mago dos motores e das histórias, deixa para a gente pensar.